Mais Saúde, eu vou conversar com o Dr. Rafael Torquato, oncologista, a respeito do câncer coloretal, porque nós estamos no setembro, e setembro tem a campanha Setembro Verde, de prevenção ao câncer coloretal. Tudo bem, doutor? Ediane, tudo ótimo, bom dia, prazer falar com você hoje. Câncer coloretal e câncer de intestino, é isso mesmo? Mesma Exatamente, coisa? é um nome um pouco mais técnico para câncer de intestino, né? A gente, comumente na área técnica oncológica, a gente chama câncer coloretal, né? Mas pode ser chamado também de câncer de intestino. Qual é a porção desse órgão que esse câncer pode acometer? Eu coloquei aqui, né? O cólon, né? Que é o intestino grosso, ele é a origem de 99% dos cânceres de intestino, que é esse intestino mais grosso, né? Que é a porção distal do intestino. O intestino delgado, que é o intestino mais fininho, né? Que está no meio ali entre o estômago e o intestino grosso, ele corresponde a menos de 1% dos cânceres intestinais. Então, de maneira mais simplificada, a grande maioria, quando a gente fala de câncer de intestino, a gente está falando sobre câncer de intestino grosso. E aí a gente pode dizer que os fatores de risco para o câncer coloretal estão intimamente ligados aos nossos hábitos, é isso? Sem dúvida nenhuma, Ediane, você colocou muito bem. Eu acho que o câncer de intestino é o melhor modelo que mostra o quanto a gente mudou como sociedade em todas as situações. Exemplo, nós aumentamos muito a nossa expectativa de vida nos últimos 50 anos. Você tem ideia, a expectativa de vida do Nordeste há 40 anos atrás era 45 anos de idade, né? Hoje é de 75 anos, né? Quase 75 anos. Então houve um ganho de quase 30 anos de expectativa de vida. Então, eu já comecei falando dos fatores de risco da doença aqui. Então, idade é um fator de risco para câncer coloretal. E o segundo, eu diria que é o mais importante, foi a mudança dos hábitos e do estilo de vida de toda a população mundial, não só ocidental, do mundo inteiro, né? Principalmente quando a gente diz respeito ao hábito alimentar e assim a baixa atividade física, né? Eu diria que são os dois maiores fatores para o câncer coloretal. Quando a gente fala de hábito alimentar, eu olho para ali e falo para quem está assistindo a gente, aquele hambúrguer delicioso que dá até água na boca, o passaporte que é tão conhecido aqui no Nordeste, né? Aquela feijoada, isso tudo pode oferecer risco? Aquele churrasco maravilhoso entre amigos? Essa dieta ocidentalizada, assim, boa parte dela é um fator de risco para a doença coloretal, né? Então, se você tem um alto consumo de farinha branca, né? De alimentos sem fibra, né? Que é o pão, né? Geralmente é o pão, né? E um consumo muito alto de carne vermelha são situações que predispõem aumenta o risco relativo em relação à população normal, né? Então, definitivamente sim, aumenta a incidência de câncer coloretal. Nós não estamos aqui para dizer que tem que cortar tudo, não é isso? Porque também aí a gente passa a ter uma vida infeliz, vamos dizer assim. Isso. Não é isso, é limite, né? Exatamente, assim, eu acho assim, essas campanhas, principalmente esse mês, serve para a gente orientar melhor no sentido de você planejar melhor a sua vida, no sentido de diminuir esse risco em relação não só a você, mas a sua família inteira, entendeu? Então, informação de qualidade nunca é demais, né? Dá para comer feijoada, dá para ir no churrasco, só não dá para fazer isso constantemente, não dá para utilizar, comer a carne vermelha todos os dias no almoço, no jantar, isso oferece risco, né? Exatamente. E quando a gente fala em atividade física também, que não é tão fácil para algumas pessoas, atividade física não precisa ser aquilo que a pessoa não gosta de fazer, não é? Exatamente, assim, é você ter uma agenda semanal pré-estabelecida de uma quantidade X de exercício aeróbico, um pouquinho de anaeróbico, né? E eu não vou entrar no mérito aqui da quantidade, mas assim, você ter uma regularidade em prática de exercício, né? Então, de novo também, isso é um fator de risco, né? Então, sedentarismo e obesidade são dois fatores de risco para câncer de intestino grosso, tá? Então, assim, eu vou voltar só para a carne vermelha, que você vê não só a população leiga, também os médicos, inclusive um oncologista, né? Eu estava diante de um congresso virtual, isso é mais ou menos 3 meses, uma apresentação de um grupo francês, de um hospital francês de Paris, né? Então, eles mostrando, assim, publicando um estudo que, assim, mostrando uma maior, digamos assim, relação entre o consumo de carne vermelha e a chance de câncer como um todo, né? Então, há uma intimidade nisso. Exatamente. Então, assim,
Eu diria que a próxima revolução da oncologia vai ser no conhecimento melhor da microbiota intestinal, né? Então, o que ficou caracterizado nesse estudo é que assim, um consumo muito elevado de carne, ele realmente diminui muito a qualidade da microbiota intestinal, no sentido de você diminuir assim, o nível de imunidade que um paciente tem mediano, né? Então você aumenta uma população específica de 2 colônias de lactobacilos, no sentido que essas colônias eles diminuem assim, o lado qualitativo do sistema imune e levam a maior predisposição ao aparecimento de câncer. Então, esse entendimento da microbiota no decorrer dos próximos anos vai ser uma nova revolução dentro da oncologia. E certamente um consumo de carne vermelha alto, ele piora qualitativamente essa microbiota. Quando a gente fala em alimentação e fator de risco para o câncer coloretal, refrigerantes, sucos industrializados, esses açúcares que vêm aí nesse tipo de alimento que também é muito consumido, é risco também? É um risco porque eles vão, assim, eles são carboidratos simples, né? Eles vão aumentar a resistência à insulina e, consequentemente, assim, há uma altíssima probabilidade de aumento de ganho de peso, né? Isso é um fator de risco para câncer coloretal. Então tem que ter muita atenção porque às vezes está sutil ali, tá, né? Exatamente. Uma característica que a gente sempre tem que lembrar é que câncer coloretal hoje é o segundo câncer em incidência no mundo ocidental, né? Então, tanto no homem como na mulher, né? Então, assim, é praticamente epidêmico, e esse padrão só aumenta. Uma característica que eu vejo recentemente, não só eu, assim, todos os oncologistas, principalmente no Brasil, é o aparecimento de câncer metastático em pacientes muito jovens, com 40, 35 anos, 45 anos, entendeu? E esse padrão vem aumentando, tá? Não à toa, a gente começou a mudar a maneira como a gente realiza a prevenção oncológica nesses pacientes, né? Então, a gente costumava realizar uma colonoscopia inicial a partir de 50 anos, então a gente trouxe essa barra a partir dos 45 anos. Mas é óbvio que a gente tem que ver caso a caso, porque eventualmente se houver uma história familiar de um câncer diagnosticado muito cedo na família, eventualmente a gente puxa essa barra para os 40 ou os 35 anos de idade, né? Então, eu sou muito fã, assim, eu adoro câncer coloretal, tratar câncer coloretal, eu sou um especialista nisso, mas assim, eu sou fã da prevenção desse tipo de câncer, porque eu diria que é o maior exame de prevenção oncológica de todos, é a colonoscopia, porque esse é um dos poucos exames que a gente não trata o câncer, a gente já trata uma pré-condição que vai gerar um câncer, né? Então, a gente já evita que um eventual câncer apareça. Então, assim, não é raro, não são todos os tumores primários que a gente consegue ter um exame de prevenção oncológica, a gente oferece uma profilaxia primária, né? Mas isso é desafiante não só no Brasil, mas inclusive nos países do primeiro mundo, né? Você tem ideia, nos Estados Unidos é muito difícil, você não consegue fazer colonoscopia em toda a população na idade ativa com 50 anos, nem no Japão, que é o país que mais realiza esse exame de prevenção, ele ainda não consegue contemplar toda a população, tá? Mas esse é o desafio que fica para as próximas gerações. A gente tem que gradativamente aumentar esse índice de colonoscopia, pelo menos a partir de 50 anos. E desmistificar o medo também, tem gente que tem acesso, porém tem medo. E aí eu posso falar com conhecimento de causa, que eu já fiz inúmeras vezes esse exame, é um exame indolor, né? Exato. É um exame que você faz com anestesia simples. Exato. E olha a possibilidade, né? Quer dizer, se o pólipo tiver ali e for retirado, ele já te oferece uma qualidade de vida incrível, né? Exato. Então é muito importante a gente falar a respeito disso. Uma outra condição que a gente tem que lembrar são das condições, nas condições inflamatórias intestinais, né? Que são fatores de risco também, por exemplo, doença de Crohn, né? Então, pacientes que têm doença inflamatória intestinal, eles têm uma tendência maior de ter um diagnóstico de câncer também. Tá? Então evolui, né? Exatamente. Você pode evoluir. Exatamente. Eu vou dar um exemplo recente. Semana passada eu atendi um paciente com câncer de colo retal, secundário a uma doença de Crohn, né? Então, jovem, né? 42 anos de idade. Então, sempre atentar que essas condições, esses diagnósticos inflamatórios, eles predispõem também a um aparecimento de câncer. Tem que ficar atento, né, a respeito disso, cuidar com muita responsabilidade. Porque às vezes a pessoa tem a doença e fica desprezando, né? Fica desprezando, e isso é muito perigoso.
Algum outro fator de risco que merece ser citado? Sim, tem um que ele, digamos assim, é uma nova vertente dentro desses fatores de risco, que são os riscos hereditários, né? Aquele risco que você herda dos pais, aqueles genes mutados que você herda dos pais. Então, com a evolução da genética médica, que assim, evoluiu bastante nos últimos 5 anos, a gente consegue assim, diagnosticar de maneira muito mais assim, assertiva esse tipo de condição, né? E criar um acompanhamento caso a gente diagnostique essa mutação na família, a gente diagnostica assim com um planejamento muito mais fino no sentido de caso esse paciente venha desenvolver um câncer, a gente diagnostica numa situação mais precoce. Colonoscopia é padrão ouro para diagnóstico de câncer coloretal? Sem dúvida nenhuma. Tem algum outro exame mais simples que possa alcançar a maior parte da população? Sim, a gente tem a colonoscopia virtual, é um tipo também de diagnóstico, de propedêutica diagnóstica. Tem a sigmoidoscopia, que a gente ainda usa com muito sucesso, né, porque boa parte ainda dos cânceres eles estão nessa porção mais distal aqui, né, então a gente consegue fazer um bom diagnóstico com a sigmoidoscopia. Mas eu diria que a colonoscopia, ela realmente aumenta muito rapidamente a quantidade de aparelhos e assim, eu acho que muito rapidamente vai virar um padrão assim muito menos difícil de se fazer em todo o território nacional, né? E ali já fica tudo resolvido, né, doutor? Já se tiver um pólipo, já tira o pólipo, já pode ir para biópsia. Exatamente. Já fica tudo resolvido naquele momento do exame. Mas assim, você aqui nas maiores cidades de Alagoas, você vê que já é muito fácil a gente ter acesso à colonoscopia, né? É um exame muito seguro, né? O paciente é um procedimento rápido, tá? A gente tem uma dificuldade maior em pacientes do interior e alguns pacientes do SUS, né? Mas assim, há uma tendência assim, maciça de a gente ter cada vez mais aparelhos aqui. Está diagnosticado, infelizmente, a gente tem que dizer que é infelizmente mesmo, né? Uhum. Você tem câncer coloretal. Uhum. Como que é esse tratamento? São várias linhas? É uma só? Como que funciona? A primeira coisa é saber assim, em qual parte do cólon esse tumor está situado, né? Se ele está nessa parte mais móvel do intestino grosso, né, que é o cólon, né, ou se está nessa parte mais fixa do intestino grosso, que é o reto. Porque a partir dessas duas situações a gente vai definir o tratamento primário, assim, a rigor diferentes, né? Então, geralmente uma doença localizada no cólon, o tratamento inicial é um tratamento cirúrgico, um tratamento curativo, mesmo o paciente tendo metástases para os linfonodos loco-regionais, né? Uma doença primária do reto, né, geralmente o tratamento inicial é um tratamento combinado, né, de radioterapia e quimioterapia, e na sequência a gente avalia também o planejamento cirúrgico na sequência desses tumores de reto, tá? Então esses são os tratamentos padrões que a gente tem para um tratamento oncológico curativo dessas duas situações. É óbvio que existe nuances, existe assim, planejamentos de exceção. Exemplo, tumores no reto localmente avançado, a gente costuma agora fazer tratamentos de quimioterapia mais intensivos no primeiro momento, né? Porque a gente começa a ver em alguns estudos que há uma possibilidade de sucesso maior de cura a gente fazendo essa quimioterapia antes da radioquimioterapia, tá? E entre outras coisas que a gente começa a usar também, por exemplo, imunoterapia, entre outras situações, tá? Você fala constantemente em evolução, estudos recentes. A gente pode considerar que essa evolução ela está mais rápida e aí isso oferece uma esperança maior para os pacientes já em tratamento? Sem dúvida nenhuma. Assim, o câncer coloretal ele vai seguir os passos do que o câncer do pulmão foi há 3, 5 anos atrás. Porque o câncer de pulmão eram 2 ou 3 entidades, né, que a gente acabou vendo que hoje já são mais de 40. Então digamos assim, é uma coxa de retalhos de doenças raras, câncer de pulmão. E câncer coloretal está se mostrando, né, cada vez mais ter o mesmo padrão de comportamento. A gente já tem pelo menos mais de 10 subtipos de câncer coloretal. Então a gente começa a perceber que daqui para frente, em muito pouco tempo, muito em breve, a gente vai precisar de um sequenciamento genético amplo desses tumores, sequenciamentos com mais de 400 mutações, né? Hoje, obrigatoriamente, a gente já precisa ter assim, pelo menos 3 mutações iniciais para a gente, digamos assim, separar a grosso modo a agenda terapêutica, né? Que são o gene Carhais, NRAS e BRAF, né?
Mas eu diria que a gente avança rapidamente para fazer um sequenciamento mais amplo desses tumores, não só do DNA do tumor, mas também do ambiente peritumoral, querendo saber se eventualmente esse tumor seja sensível à imunoterapia, sim ou não. Tá? A imunoterapia chegou já no primeiro momento e com muito sucesso para doença metastática, né? E assim, com muito sucesso, melhorando a eficácia e melhorando sobremaneira a qualidade de vida dos pacientes, que não precisa mais se expor à quimioterapia. Mas muito possivelmente esse tratamento com imunoterapia ele vai vir para tratamento adjuvante e neoadjuvante. É uma questão do tempo. É uma questão da gente aguardar um pouco mais o amadurecimento dos estudos, no sentido da gente ter assim, publicado esses dados. Isso mostra uma personalização ainda maior do tratamento oncológico, né? Cada vez mais, cada vez mais. Assim, a evolução é muito, muito rápida. Você tem ideia, a evolução é tão rápida que nem as agências reguladoras no mundo, né? Eu diria que a maior agência reguladora no mundo, que é o FDA americano, ele não consegue acompanhar. Né? Mesmo criando regulações assim, digamos assim, mais amigáveis, no sentido de criar validações mais rápidas, mas mesmo assim ele não consegue acompanhar o ritmo da indústria oncológica. Né? Então eu diria que assim, existe um maravilhoso mundo novo no futuro breve para os pacientes oncológicos. Né? Oxalá isso já está acontecendo e vai ser cada vez, digamos assim, cada vez mais. Um assunto muito em pauta aqui no Brasil são os comprimidos, não é? A quimioterapia oral. Existe quimioterapia oral também quando se pensa em câncer coloretal? Também existe. A gente usa, é muito comum a gente usar o comprimido, o Xeloda, na neoadjuvância, né, com a radioterapia, né? E também no tratamento sistêmico metastático com a vacina, com a Avast, né? A gente tem uma certa dificuldade ainda, porque assim, é uma condição que ainda não está assim, encaixada no rol da ANS, né? Então, a depender do convênio a gente consegue, mas assim, é mais uma dificuldade que a gente tem diante da regulação brasileira, né? Então, é uma quimioterapia oral, né? Não é um tratamento-alvo, é uma quimioterapia oral que melhora a qualidade de vida, né? Porque o paciente não precisa vir com frequência ao centro oncológico, né? Então, é mais um desafio que a gente tem no sentido de melhorar a regulação para poder absorver, eu diria assim, que universalmente esse comprimido em todos os planos de saúde. Aí eu deixo aqui o pedido para os nossos governantes, para os nossos representantes nos poderes, para olhar com mais carinho para o paciente oncológico, né? Exatamente. No sentido assim, de fazer essa liberação. Veja, a gente precisa, assim, um grande problema nosso realmente é a regulação no Brasil, né? A regulação não é só de saúde suplementar, a regulação do SUS, né? Então, a gente precisa tirar os preconceitos em relação ao custo, falar assim, claramente os custos de tratamento e o que a gente pode oferecer diante do que o Estado consegue, do que os planos de saúde conseguem, né? Então eu vejo assim, uma dificuldade de discussão pública desses temas, infelizmente, principalmente no que tange valores, né? Porque realmente ainda são valores bastante, digamos assim, elevados, né? Mas eu acho que esse é o primeiro passo realmente real para a gente ter uma discussão mais verdadeira, mais sincera. E quando a gente traz à tona isso, eu acho que a gente facilita uma tomada de decisão no futuro, né? Eu penso dessa maneira e assim, eu acho que o caminho é esse. Rafael, falar para os nossos internautas ali o que você deixaria de recado para a gente finalizar esse bate-papo agora. Veja, câncer coloretal é o segundo câncer em incidência hoje no mundo ocidental. É muito importante vocês realizarem uma prevenção oncológica, digamos assim, bem feita para esse tipo de câncer, tá? Então, fazer a colonoscopia entre os 45 e 50 anos de idade é muito importante, né? Não deixem de fazer. E óbvio, mais importante ainda que fazer essa colonoscopia é você combater todos os fatores de risco que fazem parte dessa doença primária oncológica, tá? Diminuindo o consumo de carne vermelha, melhorando o padrão da dieta, realizando exercícios regulares, né? Deixando o sedentarismo de lado, né? Controlando o IMC corpóreo, tá? Se você tem uma doença inflamatória, consulte regularmente o seu coloproctologista e eventualmente passe em consulta com um oncologista também para tirar as dúvidas. E se você tem uma história familiar de câncer coloretal, procure o seu oncologista e procure o seu geneticista no sentido de se planejar, de ter um diagnóstico
digamos assim, assertivo em relação a isso e ter um planejamento melhor no sentido de evitar o aparecimento de um câncer coloretal avançado. Tá? Então, eram essas as minhas orientações e Ediane, é um prazer sempre falar com você. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, não espera ter câncer para fazer uma consulta com um oncologista, não. Vai conversar com ele, vai ter a orientação correta para você prevenir a chegada da doença, né? Porque a gente está evoluindo aí, a gente quer viver muito, né? Exato, quer ficar velhinho, e aí a probabilidade de ficar velhinho e ter um câncer no meio dessa caminhada é muito grande. Viver muito e bem. E bem, né? Mas aí a caminhada, ela pode sim ter um câncer aí no meio, mas que ele esteja no meio mesmo da caminhada, que você continue caminhando pós-câncer, né? Exatamente, é por isso que a gente está aqui, toda a turma aqui da oncologia. Tá, joia. Muito obrigada, doutor Rafael, por essa vez. Um abraço.